Das muitas narrativas que guiam a vida da mulher, a que mais me incomoda é aquela que afirma que a mulher fracassou se chegou a ter certa idade e não casou. Essa narrativa é muito forte na consciência da mulher porque possui muitas camadas. Por exemplo, enquanto ela cresce, paira no ar, dentro do seu lar, a expectativa de que um dia ela vai se casar e será dona de casa. A família então coloca a primeira camada na construção desse paradigma. A sociedade não faz diferente. Ela ouve variadíssimas vezes que precisa se apressar, tomar logo uma decisão, escolher logo um homem antes que fique velha e sozinha. Nesse momento, então, a segunda camada é posta e reforça a primeira. Quando ela vai para a igreja, a terceira camada é posta, porque ela percebe que naquele lugar as meninas casadas são tidas como vencedoras, como se tivessem alcançado o propósito da vida. Há uma pressão para que as mulheres se casem, isso é um facto. Talvez seja por isso que temos no mundo hoje muitos casamentos frustrados, porque muita gente casa pelos motivos errados. Muita gente vive como se o casamento fosse o fim último de suas vidas, e isso não é verdade. Mulheres, ouçam-me com atenção. Vocês não nasceram apenas para casar. Vocês nasceram com um propósito bem maior. O fim último das vossas vidas não é o casamento. O fim último das vossas vidas é manifestar a glória de Deus. Vocês nasceram para manifestar nessa terra a glória de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que toda ação na vida deles devia glorificar a Deus. No livro de Isaías encontramos Deus dizendo que Ele criou o ser humano para a sua glória. Esse é o nosso propósito. Vocês devem investir toda a vossa energia na produção da glória de Deus, não em caçar um casamento. Não estou a gravar esse vídeo para incentivar as mulheres a abandonarem a ideia de casar e ter filhos. O ponto da minha abordagem não é esse. Por favor, não me compreendam mal. O que quero que vocês entendam é que vocês correm perigo quando o casamento se torna a única coisa que pode trazer paz, alegria e segurança. Eu sei que muitas de vocês entenderam que o vosso valor, felicidade e identidade se encontra atrelado à figura de esposa e mãe, mas hoje eu lhes digo que não há nada mais frustrante e inseguro que manter isso em vossos corações. Veja, em uma das duras repreensões de Deus ao povo de Israel, foi por eles terem depositado sua segurança e confiança em homens falhos e finitos. Veja o que diz a Bíblia em Isaías 2:22. Não ponham sua confiança em simples mortais, pois eles são frágeis como um sopro. Deus continua dizendo então em Salmo 146, versículo 3, não confiem em príncipes, pois eles são mortais e incapazes de salvar. Veja mais um texto, Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 10. Maldito é o homem que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. O mundo inteiro diz que você não é ninguém até que alguém te ame. Porém, eu te digo que nenhuma pessoa, nem mesmo a melhor de todas, pode te proporcionar aquilo que a sua alma precisa. É isso que Deus está a alertar para o seu povo. E se você insistir em buscar felicidade, paz, segurança em homens, o resultado será uma amarga desilusão. Veja a continuação do texto de Jeremias. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Você conseguiu perceber o ponto? Deus insistiu para que o povo de Israel confiasse apenas nele, buscasse nele a sua segurança e o seu valor. Deus queria que o povo de Israel se sentisse amado estando perto dele. Com esse vídeo, então, eu quero que vocês entendam que somente quando nos deleitarmos no Senhor e vivemos para a sua glória é que os nossos anseios mais profundos até serão realizados. Provavelmente você já viveu um relacionamento e você pode estar numa situação em que estás a passar de relacionamento em relacionamento, tudo isso em busca de paz e alegria, mas você percebeu que nenhum deles conseguiu apresentar isso de forma plena. Ou talvez você esteja pressionada em encontrar logo alguém para namorar e casar, porque com isso finalmente você será feliz. Olhe,
Preste atenção mais uma vez no que eu digo. Somente quando você entender que Cristo é o verdadeiro noivo e que somente Ele pode dar tudo que a sua alma deseja e espera, é que você vai viver sem a pressão de buscar felicidade e segurança no casamento. Então, calma. Calma. O casamento não é o fim último da sua existência. A glória de Deus é. Então coloque sua mente e seu coração no lugar certo. Dessa forma você vai namorar, você vai casar e você viverá feliz para a glória de Deus.